não caracteri eh, na verdade, a participação aqui, ela não caracteriza um tratamento psicológico, uma terapia ou uma terapia em grupo, somente realmente é para fins educacionais e informativos, né. Qualquer pessoa que queira uma atenção mais individualizada, que queira conversar com alguém para poder receber alguma orientação com relação a tratamento, pode conversar com a Rachel no PIRC, o número dela é 954-785-8285, ou até mesmo se dirigir a Roberta e a Liana, que são psicoterapeutas que atendem, né, na língua elas atendem em inglês e também na língua portuguesa e são, profissionais competentes para poder auxiliá-los, né. Agora eu passo a palavra para Liana e para Roberta, muito obrigada e o nosso chat fica aberto, se vocês tiverem perguntas, a gente está aí para, se não responder agora, durante, responder vocês no final daí, tá bom? Obrigada, Então, boa noite a todos. Obrigada, Josi, pela introdução. obrigada. Então, assim, antes da gente começar a falar sobre o tema, né, eu queria convidar vocês a fazerem um exercício de relaxamento, né? Vocês provavelmente aí tiveram um dia cheio, longo, né? Talvez com algumas adversidades, desafios. Então, eu vou ensinar para vocês aqui um exercício que chama exercício do cubo, né? Ele se chama cubo porque vai respirar em quatro, segurar a respiração em quatro vezes, quatro, contar até quatro, depois soltar em quatro. E aí, o certo é repetir esse exercício pelo menos quatro vezes, mas por questão de tempo, a gente vai fazer só duas vezes, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai respirar em quatro. Um, dois, três, quatro. Segura a respiração em quatro. Um, dois, três, quatro. E expira. Um, dois, três, quatro. De novo. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Solta. Um, dois, três, quatro. Então, vamos lá, vamos observar como é que está o corpo de vocês, né? Está mais relaxado, os músculos da face, os ombros, o pescoço, né? Como é que eu quero que vocês observem, né? Como é que vocês estão se sentindo? Estão se sentindo um pouquinho mais relaxado? E esse é um exercício, veja, um exercício fácil de fazer, né? E as crianças geralmente gostam muito quando eu ensino no consultório, eles adoram, né? Porque é um exercício que a gente faz essa brincadeira do cubo, e a gente não precisa falar que é meditação, que é um tipo de meditação, né? Mas é para usar naquelas horas que dá ansiedade, que dá um pouco aquela overwhelm, que fica estressado, né? Então, assim, fica como recurso para usar nessas horas e para a gente mesmo, né? Como pais aí, a gente precisa também. Então, muito bem. Liana, antes só de você começar, eu pensei o seguinte, como somos um grupo bem íntimo aqui, né, no sentido de pequeno, que a gente queria convidar vocês a mais a um diálogo do que a uma palestra, assim. Por favor, sintam-se super à vontade para falar, enfim, seja pelo chat ou abrir E, mesmo o microfone e falar, para a gente ir dialogando aqui sobre esse tema. não, foi bom você ter falado isso, Roberta, porque a gente vai precisar, né? A gente vai fazer algumas perguntas, né? E aí, principalmente por ser um grupo pequeno, acho que a gente fica até mais à vontade, né? Imagino, né? De compartilhar aí nossos pensamentos. É muito importante que vocês participem. Então, vamos lá. Eu gostaria de convidar agora vocês a pensarem, a refletirem, né? O que vocês visualizam para o futuro dos seus filhos, né? O que vocês desejam que ele alcance? Se for pensar em uma palavra, tá? Assim, eu quero que no futuro ela seja, né, pontinhos. Isso seria o quê? Aí eu vou pedir para vocês colocarem no chat, ou se vocês quiserem falar, né? Como vocês preferirem. É uma pergunta, parece fácil, né? Mas acho que é difícil mesmo, né? Pensar assim, o que a gente quer para o futuro dos nossos filhos? Por que a gente faz todo esse esforço, né? Na educação, tudo, para chegar aonde? Então, vamos ver aqui. Conquiste o topo da montanha.
Gostei. Bacana. Pessoas do bem, corretas, éticas. Ótimo. Lindo. Ótimo. Então, vamos pensar assim, né? O topo da montanha e pessoas corretas, pessoas do bem, pessoas éticas. O que vocês acham que seus filhos precisam para conseguir alcançar esses objetivos que vocês colocaram? Né? Seria com quais qualidades que eles teriam que ter? Então, por exemplo, uma pessoa para continuar, para ser uma pessoa do bem, uma pessoa para ser ética, uma pessoa para ser correta, para ela chegar lá no topo da montanha, perseverança. Uhum. Que mais? Resiliência. Não tem resposta certa e errada, né? Eu acho que assim, é o que vem, né? Determinação, ótimo. Ser independente, independência, sim. Amor em casa, sim. Comprometimento. Ter foco. Uhum. Saber, né, aonde que quer chegar, né? Ter esse foco, eu penso que é ter um objetivo, é isso, né? Saber disciplina. Uhum. Muito bem. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Objetivo, foco, sim. Né? Saber qual é o seu objetivo, né? Muito bem. Então, acho que todos os itens que vocês trouxeram, né? Tá bem em sincronia do que a gente vai falar hoje, né, Roberta? Planejamento. Uhum. Ótimo, tudo, assim, são ótimas qualidades que a gente deseja ter aos nossos filhos, né? Que ele tenha ou que ele desenvolva. Planejamento estratégico. Uhum. Lindo, muito bom. Muito bom. Então, eu acho que assim, o que vocês colocaram aqui, me trouxeram, exatamente é um aquecimento que a gente vai falar, porque ele está extremamente ligado, né, com o quociente de adversidade. Né? O que é o quociente de adversidade? Alguém aqui já ouviu falar disso? O que é o quociente de adversidade? Então, o quociente de adversidade é uma medida, né, criada pelo Dr. Paul Stoltz, né, que é da capacidade de lidar com a adversidade, né? Então, ele prevê quem superará a adversidade e quem vai desistir. Então, ele vai prever quem vai superar as expectativas e quem vai ficar aquém. Então, na verdade, é uma ciência da resiliência, tá certo? E que, lógico, tudo que vocês trouxeram, né, eu acho que faz parte, né, desse processo todo, né? E o que é resiliência? Vocês, assim, como que a gente poderia conceituar a resiliência, né? Para falar de resiliência, eu queria trazer um pouquinho do conceito da resistência também, né? Porque tanto o termo quanto resistência, né, quanto resiliente, eles vieram de um termo emprestado da física, né? E hoje é muito usado na psicologia. Então, a resistência, vamos lá, vamos pensar, né, no lado da física, né? A resistência é o ato de resistir, né? É o efeito de resistir, né? Então, é uma força que se opõe contra outra e esse objeto, ele não cede, né? Ele não deteriora. Então, é uma força que defende o organismo, né, do desgaste. Então, vamos pensar assim com esse elástico, né? Vou dar esse exemplo aqui com esse elástico. Se eu faço assim com esse elástico, ele aumenta de tamanho, né? Eu estou colocando uma força, uma pressão, mas ele volta ao tamanho original. Então, isso significa que esse elástico ele é resistente, né? O que seria, por exemplo, uma resiliência? Né? Uma resiliência seria que você põe uma força, você faz tem uma pressão, né? Só que essa força, essa pressão faz com que isso transforme esse objeto. Esse é o conceito na física sobre resiliência. Se a gente for pensar, né, assim, vamos colocar outros exemplos, né? Então, assim, você vai para a academia e aí você é resistente o suficiente para levantar peso de 30 quilos, tá certo? Aí você pega e você começa a exercitar, você faz esse exercício de levantar esses 30 quilos 10 vezes, e aí vai. No dia seguinte, você vai estar com o braço dolorido, né? Que aí significa o quê?
que o seu músculo está trabalhando, né? Que o seu músculo está ganhando resistência. Então, ele está ficando resiliente para que na próxima vez você pegue esses 30 quilos, você nem vai achar tão pesado, tá certo? Então, ele teve uma mudança, né? E, muito bem. Então, vamos trazer essa metáfora para o lado emocional, né? A resiliência seria não só resistir a um desafio, a uma adversidade, né? Mas a partir disso, você se transforma e você fica mais forte emocionalmente, né? Então, aqui a gente trouxe aqui uma frase do Viktor Frankl, que ele fala assim: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Não sei se vocês conhecem o Viktor Frankl, mas ele é autor, né? Ele escreveu o livro Em Busca do Sentido. Ele é um sobrevivente do Holocausto, e ele observou, né, como que as pessoas lidam numa situação, né, de muito desafio, né? Imagina um sobrevivente de Holocausto. E aí ele observou como que quem são as pessoas mais resistentes, mais resilientes, e as pessoas que não são resistentes. Então, é realmente outra referência aí de estudo desse assunto. E muito bem, então nós temos aqui, voltando para as questões dos quocientes, né, nós temos 3 tipos de medidas, né? O primeiro, mais antigo, que eu acho que todos conhecem, que é o QI, né, que é o quociente de inteligência, é a medida inteligência relativa de uma pessoa, tá certo? E aí depois veio a inteligência emocional, que é o quociente da emoção. Então, é a capacidade de identificar e gerenciar suas emoções e identificar as emoções dos outros, que é como conhecido como empatia, né? A capacidade de ser empático. E agora vem o quociente da diversidade, que é a capacidade de alguém enfrentar situações, né, problemas e obstáculos na vida. E nós temos aqui essa citação, né, que o QI mínimo que você precisa para conseguir um emprego, não, o QI é o mínimo que você precisa para conseguir um emprego, mas o quociente de adversidade determina o nível de sucesso que terá ao longo do tempo, né? Então, esse quociente de adversidade foi desenvolvido pelo Dr. Stoltz, como eu falei anteriormente, em 1997, e embora a apresentação que a gente vai fazer vai ser focada nesse conceito, né, de adversidade, nós também vamos trazer aqui algumas questões para a gente refletir, né? E além de pensarmos em como nós, pais, podemos contribuir para o aumento do quociente de adversidade dos nossos filhos, e por que não em nós mesmos também, né? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. A relação entre o QA, que é o quociente de adversidade, e o quociente de emoção. Então, assim, todos nós sabemos que a inteligência por si só não é o suficiente para garantir o sucesso, né? O mundo está cheio de exemplos aí de pessoas com QI alto, mas que não chegam no seu máximo potencial, né? Por algum motivo. Então, o quesito do o quociente de emoção, ele aborda mais o aspecto humano nas funções de liderança e de relacionamento, tá? O QA, o quociente de adversidade, é a capacidade de permanecer no poder. A pessoa com quociente de emoção alto, consequentemente, ou provavelmente, desenvolverá um QA alto, né? Uma resiliência, né? Agora, um QA alto, né? Quociente de adversidade alto, não é necessariamente igual ao quociente de emoção, né? Vamos pensar aqui no Steve Jobs, né? Então, assim, não sei se vocês assistiram esse filme, que conta um pouquinho da historinha dele. E, então, assim, ele, né, mostra assim, o quanto essa questão do quociente da diversidade, quanto era alto para ele, né? A gente pode observar no filme, que o que acontece no começo antes até dele ser famoso, ele teve várias tentativas, ele tentou fazer um computador, aí não deu certo, aí ele vai lá e tenta outro, e aí até uns amigos dele foram desistindo no meio do caminho, mas ele foi lá e foi persistente. Os itens aí que vocês trouxeram, né? Persistência, determinação, uma pessoa com objetivo, com foco, né? Então, assim, isso era muito alto nele, né? Então, assim, em momento algum ele desistiu. Ele pode até ter se frustrado, mas ele foi atrás e tudo. Agora, já o quociente de emoção, né? Você vê no filme o quanto é difícil para ele lidar com os relacionamentos, né? Tanto dos amigos, quanto da parceira, da filha, né?
Então, podemos pensar que o quociente de adversidade alto, né, mais o quociente de emoção alto, só pode dar uma combinação, né, muito boa aí para um sucesso, certo? Então, concluindo essa parte, essa combinação de quociente de adversidade e quociente de emoção resulta em uma maior probabilidade de perseverança espontânea para alcançar objetivos, portanto, estabilidade de longa duração e, portanto, maior desempenho, né? E, ao definir essas dificuldades, né, cotidianas, o Dr. Stoltz, ele divide em 3 áreas de adversidade, né? Então, a gente tem aqui a área social, local de trabalho e a diversidade individual. Então, o que seria essa diversidade social? A diversidade social envolve experiência de mudanças, né, que acontece na vida, né, no social. Então, vamos falar na situação financeira, né, exposição de crimes violentos, delinquência, extrema carência, seja de recursos, ou seja, de cuidados parentais, né? E aí a gente tem aqui o ambiente de trabalho, que envolve os desafios que encontramos no trabalho, né? Seja para manter esse trabalho ou para se adaptar a um novo. Então, envolve o quê? Envolve pressões, né, na função exercida, corresponder às demandas, às expectativas, né, a instabilidade que a gente tem no trabalho muitas vezes, o medo de perder o trabalho, né? E, por fim, a diversidade no nível individual, né, que seria sentimentos resultados dos desafios da interação com a sociedade. Então, assim, seria o trabalho com as próprias expectativas, né, com os próprios sentimentos, né, com essas adversidades internas. Por exemplo, lidando com as próprias emoções, seja de frustração, de tristeza, depressão, ansiedade. Tá fazendo sentido até agora para vocês, tudo que eu estou falando? Então, tá bom. Então, assim, como respondemos a esses desafios? Né? Então, o Dr. Stoltz, ele caracterizou 3 perfis de pessoas ao lidarem com esse desafio, que seriam os desistentes, os campistas e os escaladores, os alpinistas. Foi bacana, né, que vocês trouxeram essa questão aí do topo da montanha, porque aí, né, veio bem de acordo com essa metáfora que a gente vai usar aqui, que na verdade o Dr. Stoltz ele usou no livro dele, né? E da onde que surgiu essa metáfora, né? Foi o coautor do livro, o Eric Weihenmayer. Ele era um alpinista profissional e cego, né? Então, e ele chegou a escalar as 3 maiores montanhas do mundo. Então, assim, daí surgiu essa metáfora, né, de como que ele conseguiu isso, que características que ele teve que ter, né, ou desenvolver para conseguir, né, para conseguir alcançar esse objetivo. Então, vamos lá, vamos entender cada um. Os desistentes, né, por definição, eles desistem do desafio antes mesmo de começar, né? Então, eles olham lá a subida, eles falam, não vou conseguir, acabou, nem vou tentar, né? Então, eles ficam aí no que eles consideram mais fácil, né? Só que a ironia, né, que com o passar da vida, o desistente, ele sofre uma dor muito maior do que aquela que tentou evitar a não escalar, que é a dor do quê? Do arrependimento, né? Então, como ele cita, o Dr. Stoltz, né, um dos momentos mais angustiantes que uma pessoa pode enfrentar é depois olhar para trás e perceber que não persistiu os seus objetivos da vida. Né? Bom, aí a gente tem um segundo grupo de indivíduos que são os campistas, né? São essas pessoas que sobem até a montanha, até falam assim, não, vou conseguir, vamos lá. Chega num ponto e fala assim, não aguento mais, desisto, esse é o mais longe que eu consigo ir e eu vou ficar aqui. Vou procurar um lugar confortável, quentinho e vou ficar por aqui, né? Então, assim, eles são muito parecidos com os desistentes, né? Então, como eles, segundo o Dr. Stoltz, eles podem até, por exemplo, ter empregos decentes, bons salários, ter bons benefícios, né? Ele fica estável. E aí, só que chega uma hora que essa empolgação de que, meu trabalho tem tudo isso, o que acontece? O aprendizado, o crescimento, ele estagna. Então, assim, na verdade, a motivação dos campistas, eles são motivados pelo sentimento de conforto e medo, né? Então, eles temem perder esse terreno, e aí eles buscam constante conforto do seu pequenininho aí, aconchegante acampamento. E, por último, ele chama as pessoas, né, o Dr. Stoltz, as pessoas que se dedicam à escalada ao longo da sua vida, como alpinistas.
E os alpinistas, segundo ele, eles são buscadores de possibilidades, né? Então, nunca deixam que, por exemplo, a idade, o sexo, a raça, ou seja, a deficiência física, ou qualquer outro obstáculo atrapalhe o seu objetivo, né? Então, os alpinistas, eles aceitam desafios e vivem com sede de conquista, né? Eles são altamente motivados e também automotivados. Eles não precisam de alguém toda hora motivando eles, né? E se esforçam para tirar o máximo de proveito da vida. Então, acima de tudo, os alpinistas, eles são catalisadores da ação, né? Eles tendem a fazer as coisas acontecerem, né? E muito bem, eu acho que vocês nessa altura devem estar se perguntando, né, ou se identificando em algum deles, né? Onde que vocês se identificam ou os filhos de vocês se identificam, né? Assim, não precisa colocar agora no chat, isso é uma coisa bem assim, eu acho que pessoal, né? Mas assim, vamos pensar, pensa agora onde que vocês se identificam, né? Assim, quando eu fui descrevendo, quando eu fui falando, aonde que ficou mais, assim, mais assim, te puxando, né? Falando assim, isso aqui acho que sou eu, né? Só que, o que eu vou agora também convidar vocês a falar assim, não falar assim para vocês mesmos, eu sou, por exemplo, eu sou um campista, né? Mas pensar assim, eu estou um campista, né? Por quê? Porque ao contrário dos traços genéticos, né? Coisas assim, que tem coisas que não são muito, que não mudam muito, né? A boa notícia é que o quociente de adversidade, ele é aprendido, né? Portanto, ele é mutável, né? Então, eu vou passar agora para a Roberta. Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou vendo, desculpa, só agora que eu estou vendo, os três. Passamos pelos três. Ótimo, legal você ter falado isso, Isabela, porque a gente tem aquele conceito, né, de que assim o alpinista, né, ele foi um alpinista e parece que ele nasceu um alpinista, né? E na verdade é uma questão que ele com certeza passou por momentos que ele queria ser o desistente, alguns momentos talvez que ele foi mesmo, alguns momentos que ele foi campista e aprendeu com isso, né? E por causa disso ele conseguiu as conquistas. Então, eu acho que é importante falar isso, né? Que às vezes a gente está em algumas situações, a gente está em diferentes, e que a gente já pode aprender com essas diferentes situações, né? Diferentes posições de nós mesmos, né? Bom, agora eu vou passar para a Roberta. Você vai mudar Eu vou mudar, espera um pouquinho, então. Peraí. A gente vai mudar agora rapidinho. Posso começar de qualquer maneira falando, né? Que o quociente de adversidade, ele é medido baseado em 4 dimensões, de acordo com o Dr. Stoltz. Ele chama de core, né? Que faz mais sentido, obviamente, com as palavras em inglês, que seria control, openness, reach e endurance. Mas a gente vai traduzir aqui para o português. Então, esse core é o que indica como a pessoa lida com a adversidade, que seria com conflito, com prazo, com obstáculo, com injustiça, com oportunidade, com desafio, enfim, com tudo isso, né? Como é que a pessoa lida com isso tudo? O primeiro deles é o mais importante de todos, porque ele influencia todo o resto, que é o controle. Então, esse seria o elemento mais importante, porque é ele que faz com que a pessoa se esforce para tentar solucionar o desafio. Então, o que o controle fala? Da capacidade que a pessoa sente que ela tem de influenciar a situação de uma maneira positiva. Então, se eu não acho que eu consigo melhorar a situação, se eu não acho que eu tenho esse controle, eu não tento nem fazer nada, né? Porque, enfim, não vai adiantar. Então, tem esse elemento de esperança, né? De conseguir transformar a situação. Depois, ele fala de assumir a responsabilidade. E aí ele diferencia o assumir a responsabilidade da culpa, né? Esse segundo ele coloca que é destrutivo, não leva assim, nada a ninguém, não adianta ficar culpando, mas que se você assume a responsabilidade, você então faz alguma coisa a respeito, né? Se aquilo cabe a você, você faz alguma coisa a respeito. Se não é responsabilidade sua, você não tem nada a ver com isso, você também não vai tentar fazer nada.
E, por último, ele fala junto de alcance e resistência. Então, o alcance ele está diretamente ligado à dimensão seguinte, que é a resistência, e ele fala sobre o quanto o indivíduo se deixa afetar pelo problema ou pelo desafio. Então, assim, tem pessoas que, quando vivem uma situação complicada, elas conseguem deixar aquela situação só em um âmbito da vida delas. Tem outras pessoas que aquilo contamina a vida inteira e todas as áreas, né? Então, quanto maior é o alcance, quanto mais áreas da sua vida são afetadas, mais difícil será para resolver o problema. Se você consegue conter ali um problema de trabalho no trabalho e não leva para casa, para a família, para, né, para todo o resto, fica mais fácil de resolver. E a resistência, que mede quanto tempo que vai durar essa adversidade, né? Se a pessoa tem a consciência de que vai passar, né? É um momento e que vai passar, vai ser muito mais fácil para ela resolver do que se ela acha que vai durar para sempre, né? E assim, eu trabalho muito com gestantes, né? E nessa hora da puérpera, naquele momento mais complicado no nascimento do bebê, que você está desesperado, sem dormir, sem nada, acho que a única coisa que dá para ser dita, ou que, né, faz algum sentido, vai passar, né? Porque qualquer outra coisa não ameniza em nada, né? É só saber que vai passar. Bom, e aí, então, a gente chega na cultura e resiliência, porque, como a Liana falou, esse é um conceito que ele é dinâmico, né? Assim, a gente não nasce com esse quociente de adversidade e fica com ele para sempre. Isso tem que ser desenvolvido e aprendido ao longo da vida. E a cultura tem uma influência muito grande nisso, né? Então, por exemplo, se a gente está numa cultura onde a autossuficiência precoce ela é exigida, isso pode tornar os obstáculos quase que insuperáveis, né? Porque a gente ainda não tem ferramentas suficientes para lidar com os obstáculos. Então, fica parecendo que a gente nunca escalou na vida e a gente está na frente do Everest, né? Tendo que chegar lá em cima. Você já, obviamente, já desiste, porque não vai ter como. Quando existe um senso de comunidade e apoio mútuo, isso facilita, né? Você fica ali com uma sensação de que você tem com quem contar. E aí eu fico pensando na gente, né? Em brasileiro, e a frase, né, que me vem assim: sou brasileiro e não desisto nunca. O quanto a gente tem, claro, tem um jeitinho brasileiro que é, né, pejorativo, é meio ruim, mas a gente costuma ter muita flexibilidade, né? Assim, um jogo de cintura para transformar as adversidades em alguma coisa positiva para a gente, seja fazendo memes, né? Seja lá como for, a gente tem a capacidade de ter esse jogo de cintura. Então, ao mesmo tempo que existem questões externas que afetam diretamente a nossa adaptação à diversidade, podendo aumentá-la ou diminuí-la temporariamente, a gente pode pensar em coisas tipo a pandemia, né? Assim, a pandemia, ela certamente afetou enormemente a capacidade de uma boa parte da população em ser resiliente, para os dois lados, tanto aqueles que descobriram ter uma força muito maior do que imaginavam por conta de tudo que aconteceu, quanto aqueles que meio que esgotaram ali né, o reservatório de resiliência, e a gente está vendo aí esse aftermath de como é que está hoje, principalmente para adolescentes, né, ligado à saúde mental e tudo, quanto isso está super complicado de conseguir, né, voltar e recuperar essa resiliência. Então, quando a gente olha para essas duas figuras, né, qual é a maior diferença entre essas duas experiências? Porque a gente está falando de duas pessoas que estão andando aí na corda bamba, né? Enfim, slackline e na corda bamba. E aí eu queria saber de vocês, o que vem, né? Assim, qual é a maior diferença dessas duas experiências? E assim, óbvio, qual vocês escolheriam? Se vocês tivessem que fazer uma delas, qual que vocês escolheriam?
Aqui, abrir para o chat. A primeira, com certeza. Está mais Eu próxima também. do chão, é. Pois é, mas né, o que estar mais próximo do chão faz? Assim, né? O que isso muda? Você tem mais segurança caso haja uma queda, né. Exatamente, exatamente. As duas são problemáticas, eu concordo, Isabela, assim, eu não consigo andar em nenhuma das duas, né, assim, meu equilíbrio não chega a tanto. Mas é exatamente isso, Josi, assim, o que faz toda a diferença é a segurança, né, assim, quando você tem um desafio pela frente, você ter a segurança de que nada de muito ruim acontecerá com você, e a segurança de que você é capaz, né, de dar conta daquilo, torna a experiência completamente diferente, né? O equilíbrio é tudo, é verdade, né? Principalmente o emocional, mas o Sim. equilíbrio é tudo. E existem situações na vida que a gente não sabe se chega do outro lado, né, na verdade. Então muitas Então, aí é situações. isso, aí é que tá, né? Assim, é aquela confiança de que aconteça o que acontecer, você chegará do outro lado, né? Assim, é esse que é aquele denominador, né? Que da temporalidade ali, né? Você fala assim, não, isso vai passar e eu vou conseguir chegar do outro lado. É, mas em algumas situações da vida, eu ainda acredito que, além de tudo, você precisa ter fé que você vai chegar. Por exemplo, uma pessoa passando pelo câncer, entendeu? Uhum, Então sim, você tem que ter o sim, foco, a determinação, mas assim, você tem que ter a fé de que você vai chegar lá, porque senão, isso. se você olhar para o chão, como no caso da pessoa que está andando ali na corda bamba, se você olhar para o chão, você cai. Agora, se Sim. você, Olhar eh, para frente, né? olhar para Focar ali. frente, Aham, determinado, acreditar: "Eu vou chegar", entendeu? sim. Aí entra até um pouco, eu acho, não sei se é psicologia positiva, não, mas é ai, esqueci agora. A neurolinguística, né, até de programar o teu cérebro um pouquinho de que vai dar certo. Uhum, uhum. A Isabela está colocando aqui, né, TCC, né, teoria cognitivo-comportamental, o exercício diário faz com que possamos ser resilientes. É aquele equilíbrio, né, que você estava falando antes, né, assim, trabalhar mente, corpo, né, assim, ter tudo mais ou menos equilibrado ajuda bastante a enfrentar os desafios, né, com certeza. Bom, e por que é importante isso para os nossos filhos, né? O que esse quociente de adversidade, ou enfim, a resiliência, né? Em que ela ajuda as crianças? Ela ajuda elas a se recuperar mais rápido de algum problema, seja lá o problema que elas tiverem, a entenderem que as emoções desconfortáveis são temporárias, que é aquilo que a gente está falando, né? Assim, hoje está nublado, hoje está caindo um toró, mas amanhã abre o sol, né? Amanhã vai estar melhor, amanhã vai ser diferente. E as crianças resilientes são mais propensas a correrem riscos, são mais curiosas, corajosas, confiam nos seus instintos, elas são mais propensas a sair das suas zonas de conforto, né? Que é aquilo que a Eliana estava falando dos campistas, né? A diferença lá com os alpinistas, e são capazes de de resolver problemas de forma independente, né? As crianças aprendem a ser resiliente lidando com o fracasso de maneira adequada, a gente vai explicar um pouquinho mais daqui a pouco. Para obter sucesso, apesar da adversidade, a criança precisa ter alguém que acredite nela e a encorajem, de preferência alguém, né? Assim, de preferência mais de uma pessoa. E resiliência é necessário para um crescimento saudável. E aí eu fiquei pensando, né, enquanto a gente estava trabalhando aqui nesse tema, eu no consultório eu atendo todas as idades, né? Então eu vou da criança de 3 anos até o idoso.
E aí tem toda essa questão da criação, né? Isso que a Helena perguntou, o que cada um acha importante para os filhos e tudo. Quando eu escuto de pais que a prioridade deles é a felicidade, é que os filhos sejam felizes, eu fico preocupada. Eu fico bem preocupada. Porque é claro que todos os pais querem que seus filhos sejam felizes, não passa por aí a preocupação, não. Mas é que quando isso se torna meta, e não uma consequência natural de vários outros componentes, normalmente essa meta não é alcançada, né? Por quê? Por que ela normalmente não é alcançada? Porque existe uma evitação assim, muito ativa de frustrar. Então, né, assim, normalmente não se diz muitos nãos, né? Assim, tem toda uma proteção para evitar essa frustração a qualquer custo, e isso acaba não ajudando os filhos a desenvolver essa resiliência, essa capacidade de se frustrar, que tem que acontecer de uma maneira bem gradativa, né? Porque assim como a gente não vai pegar um filho pequeno e colocar na universidade, né? Ou não ensinar nada para ele e de repente lá na frente botar na universidade, a gente vai botar na pré-escola, a gente vai seguir ali um ensino gradativo. A resiliência é igual, né? Assim, a gente precisa que as crianças passem por frustrações pequenas obviamente para a gente, né? Para eles não, mas assim pequenas e que vão crescendo gradativamente para que no momento em que eles tenham que enfrentar o mundo sem a ajuda dos pais, eles estejam mais fortes para isso, né? Acho que eu ainda tô naquele outro, né? Outra coisa que a gente costuma muito fazer, né? Assim, quando acontece alguma coisa com o filho, a gente imediatamente começa a culpar os outros, né? Ou começa a culpar o mundo, porque a gente não quer ver nossos filhos sofrendo, né? E aí eu fico pensando assim, sabe, adolescente com o primeiro namorado ou a primeira namorada, sabe, que aquele amor, aquela coisa, e aí de repente o namorado vai e termina, né? E aí muitos pais já falam, tá vendo, mas ele é isso, ou ele é aquilo, ele não te merece, né? Assim, você tá melhor sem ele e tal. Mas se a gente muda o foco, né, e olha para aquela pessoa que está sofrendo ali na nossa frente, talvez a gente pudesse dizer, pô, é ruim mesmo, né? Assim, principalmente terminar o primeiro namoro é bem ruim, é sofrido, a gente acha que nunca mais vai gostar de ninguém, né? Mas assim, vai passar, eu tô aqui, o que você precisar, eu tô aqui, né? Assim, muda completamente a perspectiva e vai dando ferramentas para os seus filhos para começar a aprender a lidar com essas adversidades que vão aparecer na vida deles, né? E aí isso me traz também para a importância do desconforto, o conceito do desconforto e a importância de não eliminar o desconforto na vida do seu filho. A gente só cresce a partir do desconforto, né? Se estiver tudo ótimo, se estiver tudo super confortável, maravilhoso, a gente fica onde está. A gente não sai, né? Assim, o bebê só sai da barriga da mãe porque fica muito pequeno para ele, né? Assim, existe um desconforto, né? Os filhos, os adolescentes só vão sair de casa, os jovens adultos só vão sair de casa se não tiver todas as necessidades atendidas, porque senão eles ficam em casa até os 40, 50, né? Então, assim, é um movimento natural da vida que deveria acontecer, né? Claro, com o que a Isabela falou, com suporte, né? A gente dando suporte para que eles continuem. Então, como é que posso ajudar meu filho a se tornar mais resiliente, né? Assim, não tenta resolver qualquer probleminha por ele. Em vez disso, apoio, né? Não antecipe ou impeça, e isso é um problema seríssimo de nós pais, né? Porque eu super me incluo nisso, né? Não faz isso porque vai acontecer não sei o quê. Não faz porque vai não sei o quê. Não. A gente já vai antecipando qual vai ser o problema
E não deixa eles passarem pelo que eles vão ter que passar, né? Assim, até o exemplo aí, assim, deixar eles entregarem o dever de casa incompleto, né? E o que a professora vai fazer com isso? E tem um outro lado da gente também abrir mão de ficar assim, mas aí o que a professora vai achar de mim como mãe, né? Ou de mim como pai, que eu estou deixando meu filho simplesmente entregar, eu não olhei que ele não completou, né? Mas enfim, que a gente possa também falar, não, isso é dele, né? Assim, ele vai ter que lidar com isso e a professora vai ter que dizer, olha, não, você tirou uma nota pior porque você não entregou completo. Ajude seu filho a lidar com as emoções, e isso é um tema gigante hoje. Assim, a gente poderia fazer uma outra palestra só sobre isso. A gente não consegue eliminar emoções. Todas elas existem, todas elas são importantes, todas elas estão ali e vão ficar. Então, não adianta a gente tentar, né, fazer com que... não quero que meu filho sinta raiva, vou fazer de tudo para ele não sentir raiva, eu vou fazer de tudo para ele não ficar triste. Não, ajuda ele a dialogar com essa raiva, ajuda ele a dialogar com a tristeza dele, ajuda a entender, né? Assim, se a gente pudesse transformar isso numa imagem, ajuda ele a abraçar, né? A conter isso que ele está vivendo e fazendo isso com ele, né? Assim, então, calma, vamos lá, estou aqui, vamos ver o que está acontecendo, né? Esse aprendizado de lidar com as emoções, ele é muito feito em casa, né? Muito mais do que em qualquer outro lugar. Ele é feito nesse lugar de amparo. E encoraje, incentive seu filho a tentar novamente quando as coisas não correrem bem da primeira vez, né? Assim, vai, tenta de novo. Muito bem, você tentou, né? Assim, elogiar a tentativa, independente do resultado, né? E aí, às vezes, fica fácil se a gente se coloca no lugar deles, para entender de que maneira a gente seria ajudado, né? Então, assim, se vocês estivessem numa situação de um desafio que para vocês é difícil, independente do outro, né? O outro talvez não ache, mas para vocês é difícil. O que vocês gostariam de ouvir nessa hora, né? Vocês gostariam de ouvir, isso é ridículo, você vai tirar de letra. Que, óbvio, tem assim, para, né, você tem por trás uma expectativa de, não, você é muito bom, você vai conseguir, mas vocês gostariam de ouvir isso? Vocês gostariam de ouvir, deixa que eu faço, você não vai saber resolver. Ou vocês gostariam de ouvir, imagino que esteja bem difícil para você nesse momento. Se precisar de alguma ajuda, pode contar comigo. Mas assim, como é que você imaginou começar a resolver? O que você pensou em fazer primeiro? Né? Qual dos três vocês gostariam de ouvir, se vocês estivessem com uma situação aí, um desafio pela frente? Eu acho que você saber que tem alguém que você pode contar é bem importante, né. Sim. Agora, a última alternativa seria você não dá conta, deixa que eu faço, porque aí você destrói a autoestima da pessoa, eu acho, né. Com certeza, com certeza. Acho que os 2 primeiros acabam gerando aí uma sensação de incompetência, né, como se: "Não, você não é capaz", né, assim, ou se para mim isso está muito difícil e uma outra pessoa está dizendo que é ridículo e que eu vou tirar de letra, assim, então eu realmente devo ser bem incompetente, porque eu não estou achando que é ridículo, né. E E como aí, se é isso ridículo... desculpa. Não, nada, pode falar. Não, e como acontece isso, na verdade, às vezes você menciona algo e o outro simplesmente desqualifica e fala: "Ai, mas eu já passei tantas vezes, isso aí para mim é fichinha", né, tipo, acaba que Exatamente. como você falou, o outro fica pensando: "Será que há algo tão errado comigo? Porque eu não vejo essa facilidade", entendeu, assim, então, o quanto é importante ter empatia e mesmo que você ache que você tenha a capacidade de fazer, ou até a facilidade de fazer, mas naquele momento não comparar o quão é fácil para você, se a pessoa está apresentando para você o quão difícil é para ela, né. É Exatamente. Até verdade. porque se ela conseguir depois, não tem muito valor, né. Porque se nem era Exato. tão difícil, se era ridículo, não tem valor nenhum,
né? Então, assim, Eu acho fica... E, Roberta, esse B, né, deixa que eu faço, não necessariamente as pessoas falam isso. Você não vai saber fazer, deixa que eu faço. Eu estou pensando na situação onde você vai lá, a mãe vai lá e faz. Não necessariamente falou. Sim, às vezes o resto está Mas subentendido, está né? subentendido, né? É isso que a criança percebe, né? Ah, eu não vou saber fazer, por isso que ela está fazendo por mim, né? Exatamente, exatamente. E que são todas, assim, se for pensar, né? São todas por trás, parece uma boa intenção, né? Não é que os pais têm a má intenção de... Não, acho que nem parece, é mesmo, assim, Não é, tem uma boa não é intenção, mas consciente, aqui... né? Mas aqui o intuito fica diferente do resultado, né? Então, para a gente pensar. Bom, como é que posso, então, ajudar meu filho a se tornar mais resiliente? Reconheça e reafirme quando as coisas estão indo bem, ajude seu filho a desenvolver autocompaixão, que também, né, é importante, ele se tornar mais gentil com ele mesmo, com os erros dele, né, com as limitações que ele está apresentando naquele momento. Então, é óbvio que nessa hora a gente nos tornamos modelos muito importantes para eles, então que a gente consiga fazer isso com a gente também, né, de ter uma autocompaixão em tudo que a gente está tentando fazer, principalmente como pais. A gente está tentando acertar, a gente está tentando fazer o melhor possível, né? Ajude o seu filho a desenvolver habilidades para resolução de problemas. Então, é isso, né? Assim, como eles falam aqui, breaking it down, né? Então, assim, tudo bem, você tem que subir o Everest, vamos lá, um passo de cada vez, não olha lá para o topo, né? Assim, vamos lá, o que a gente tem que fazer primeiro? Como é que você pode se preparar? O que você precisa levar? Né? E a gente vai indo assim de pouquinho em pouquinho, porque aí um problema que é gigante, de repente começa a ficar mais palpável, né? Assim, a gente já começa a ter uma ideia de como vai resolver. Encontre o exemplo positivo de alguém que tenha passado por uma situação semelhante, que pode ser você, mas pode ser uma figura pública, né? Assim, às vezes pode ser, né, eu já tive casos de, poxa, meu filho, acho que meu filho é disléxico, né? E agora, como é que vai ser? Ele está tendo muita dificuldade de aprender. E aí eu falei assim, poxa, mas se você der um Google bem rapidinho, você vai ver pessoas incríveis na história que também eram disléxicas, né? E isso não os impediu de se tornarem pessoas incríveis. Então, assim, olha esses exemplos, conversa com seus filhos, né, para incentivá-los mesmo, né? Exato, um passo de cada vez. E por fim, né, assim, seja paciente, apoie, dar a mão, né, e servir de rede de segurança é muito diferente de impedi-los de fazer ou de fazer por eles. Mas eles precisam saber que eles não estão sozinhos e que eles podem contar com você caso eles precisem, né? Então, essa eu acho que é a melhor maneira de ajudar. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? E para vocês saberem, assim, resiliência, óbvio, é um velho conhecido nosso, né, que a gente estuda e pensa já há muito tempo, mas esse quociente de adversidade a gente conheceu quando a Josi apresentou para a gente E falar eu sobre ele, né? e eu também, quando eles apresentaram para mim, porque a gente ouve muito falar em resiliência, mas não quociente de adversidade, né. E a gente ouve Sim. muito falar em QI, né? Mas a gente não ouve falar Acho em... que é aí que né? Que E o hoje que em dia também a é bem inteligência conhecido. emocional ficou bem alta há um tempo, né. Sim, Uhum. sim. Então, eu vejo isso como o quanto é positivo, né, de pensar nessa questão da mudança, né, que não é uma coisa estática, né? Não é quando você faz uma prova, um teste psicológico, um teste assim, você vai medir, você vai falar, eu sou isso, né? Eu estou Uhum. assim nesse momento, né? Eu acho que, assim, o bacana, tudo isso que você falou, né, Roberta, pensando assim, eu acho que tanto para os filhos, né, mas pensando também para a gente, como pais, né, como pessoas, né, Sim, sim. como que a gente pode também estar sempre
nos aprimorando, né? Porque, como você falou um momento, que é muito mais importante mostrar isso para o filho, né? Servir como exemplo, do que Sim. falar, né? Então, para a gente também estar sempre atento, né? Como pais, como mães, como a gente está sempre melhorando isso, né? Uhum. A gente está lidando com as adversidades deles, né? As nossas, Da as deles. adolescência, né? Tem pouca diversidade. Ah, obrigada, Isabela. Obrigada. Obrigada pela sua participação também, Pois é. a participação de todos. A gente já tem a próxima, né, Josi? A próxima data? Talvez fosse bom passar aqui, né? Deixa eu Da próxima verificar. apresentação. É no dia 30. 30 de 30 março? de março. Uhum. Só não temos o tema ainda, mas, gostaria de convidar todos, né, se vocês também pudessem compartilhar com as suas famílias ou com amigos, né, para que a gente possa tornar esse nosso programa ainda mais forte, né, e com o objetivo de ajudar realmente a comunidade brasileira. Eu vou Agradeço a botar aqui no todos. chat, a gente acabou não botando as nossas Então, informações, né? eu estava esperando que vocês colocassem, porque até eu ia pedir para você, porque eu não fico com aquela parte que é de vocês, né, se tu Do puder me slide, né? A gente não botou é, falando da gente. É, se você puder me mandar só aquela página, porque daí toda a apresentação, né, se acontecer de alguém não conhecer, eu posso fazer aquela apresentação claro. daí. E eu estava contando com essa página hoje, eu falei. É, eu vi que depois faltou, mas se alguém quiser saber mais sobre a gente, né, sobre o nosso trabalho, com o que a gente trabalha e tudo, fiquem à vontade para mandar e-mail ou mensagem e a E é gente fala. e é bem